No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo do avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Eu olho pra mim mesmo e tento achar explicação pras minhas quedas e meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. O medo me persegue por onde eu vou. A falta de amor é grande, nos dá pavor. O Espírito do Eterno aos poucos vai se afastando. Os ventos fortes da maldade com toda a fúria estão soprando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. As profecias já apontam Chegou o o fim, a fim. triste história do pecado. Chegou o seu final. O amor e a verdade triunfarão. A paz e a justiça pra sempre reinarão. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Queremos ver
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um treinamento integrado. Esse ano um tanto quanto diferente, online, mas com o cenário atual nós não poderíamos arriscar a saúde de vocês, pessoas tão importantes. E por falar no cenário atual, nós percebemos uma mudança na igreja, na educação, em diversas esferas da sociedade, tiveram que se readaptar. Mas algo que não mudou foi a nossa missão. E no momento tão delicado, onde as pessoas precisam de uma palavra de conforto, de esperança, elas também precisam de Cristo. E eu e você podemos levar Cristo a elas e devemos fazer isso. Em breve tudo isso vai acabar. E eu não estou falando de vacina ou de cura. Estou falando da volta de Jesus. E eu e você podemos apressar isso. Estamos tristes por não podermos ter esse encontro presencialmente, não podermos nos abraçar, mas louvamos a Deus pela oportunidade que temos de fazer esse encontro mesmo que de forma virtual. E para agradecer e pedir que Deus venha abençoar esse treinamento, é que agora nós vamos ter uma oração com a professora Rael, que é a nossa departamental de Ministério da Mulher e Ministério da Recepção. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por estarmos presentes junto de Ti. Queremos ter a certeza que o Senhor vai nos capacitar para entender, para passar, para transmitir informações tão importantes que vão ser passadas aqui hoje. Senhor, abençoe cada líder, cada família que está assistindo, que todos possam sentir a presença do Espírito Santo. Esteja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No ano passado tivemos a Assembleia Quadrenal, quando até então o secretário executivo, pastor Paulo Machado, foi eleito presidente. Seja bem-vindo, pastor, os próximos momentos são seus. Muito obrigado, Letícia. Queridos irmãos, é um prazer poder falar com você. Muito obrigado por sua presença, pelo seu comprometimento com este treinamento. Nós havíamos sonhado em termos um treinamento presencial. Já estávamos com saudades de vocês, mas devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, circunstâncias sanitárias, nós precisamos cuidar da igreja, cuidar dos líderes, cuidar dos pastores, por isso deste treinamento de forma remota e também de forma online. Mas isso não diminui o envolvimento, não diminui o comprometimento, a paixão que nós temos pela causa do Senhor. O Senhor tem abençoado grandemente o seu povo e a sua igreja. E a Associação Central Paranaense tem motivos de sobra para agradecer. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu no ano que se passou. Isso é resultado, primeiro, da bênção de Deus, mas também do comprometimento, do envolvimento e da paixão que você, líder, tem pela causa do Senhor. Na última Assembleia, nós tivemos algumas mudanças aqui no nosso território. E algumas pessoas foram para outros territórios, mas o Senhor também nos enviou gente apaixonada para trabalhar pela causa do Senhor aqui no nosso meio. Eu quero apresentar os novos que estão chegando ao nosso grupo, ao nosso time, que vem para somar de diferentes departamentos aqui da igreja. Eu quero apresentar para vocês o pastor Paulo Bravo. O pastor Paulo Bravo, ele assume duas áreas muito importantes da igreja. A área ministerial é o pastor que vai cuidar dos pastores e também o pastor Paulo Bravo vai cuidar do departamento de lar e família, das famílias da igreja. Ele já tem muitos planos, muitos sonhos, uma agenda longa para trabalhar com vocês e ele foi então nomeado o diretor deste departamento tão importante. Pastor Paulo Bravo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e a sua saudação também para os nossos líderes. Muito obrigado, pastor Paulo, que é um privilégio trabalhar junto contigo, não só porque é Paulo também, mas porque Deus tem dado essa bênção de nós convivermos nesses últimos anos aqui junto ali com grandes projetos da igreja, com essa visão maravilhosa e divina do plantador e eu tenho sido abençoado nesse convívio contigo e eu quero agradecer e saudar também a todos os irmãos pela confiança depositada ali na Assembleia Quadrenal da nossa associação para que a gente estivesse aqui à frente dessas duas áreas que são tão fortes e que têm um alcance tão grande dentro da igreja. Eu agradeço aos colegas, pastores, e quero dar uma saudação não só aos pastores, mas também aos anciãos e aos diáconos. Esse é o grupo com que eu vou estar trabalhando mais diretamente no dia a dia da minha vida, mas também Deus me deu o privilégio
de poder acompanhar as famílias e dar material, dar suporte, dar treinamento, desde o curso de noivos, ajudando a preparar e estruturar bem o casamento, assim como durante o casamento, a maternidade, paternidade, a construção da vida familiar. E eu oro a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele dê todas as condições. Vai ser um privilégio a gente continuar trabalhando junto aí. Nesses próximos anos, nós queremos investir muito nas áreas de família. O Senhor tem nos dado a visão do discipulado, esta é a ordem do Senhor, do discipulado, e começando pelas famílias. As famílias, elas são uma influência para toda uma sociedade. E se nós tivermos famílias bem estruturadas, bem orientadas, eu não tenho dúvidas que o Senhor fará algo grandioso por sua igreja. Mas também, uma outra área que recebeu um reforço, irmãos, muito forte, é a área do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente. E com isso, a professora Cíntia Batista foi nomeada como a líder, como a diretora desse departamento tão importante que é as novas gerações. Seja bem-vinda, professora Cíntia, que Deus te abençoe e te use, e também a sua saudação para os nossos líderes que nos acompanham agora. Obrigada, pastor. É uma alegria, um privilégio estar aqui. Como o pastor Paulo Bravo falou, a gente agradece a confiança da igreja e queremos fazer o nosso melhor pela graça de Deus, que Ele esteja a cada dia nos capacitando e também nos colocarmos à disposição da nossa querida igreja, dos nossos queridos líderes, para que nesses dois ministérios, o Ministério da Criança e o Ministério do Adolescente, nós possamos avançar, porque nós sabemos, pastor, que crianças, adolescentes, eles não são o futuro, eles são o presente da nossa igreja. E eu tenho percebido, nesses dias, né, de atuação aqui junto a esses dois ministérios, o poder, a força que nossas crianças têm, que nossos adolescentes têm, e com certeza essa força sendo usada, sendo direcionada, eles irão nos ajudar, irão ajudar a igreja a abreviar a volta de Jesus. Amém, professora Cíntia. E você pode contar com o comprometimento dos líderes desses departamentos da igreja. É gente apaixonada, gente comprometida com essa causa e que virão também para te apoiar, e vocês juntos, de mãos dadas, farão um departamento, um ministério maravilhoso para a honra e para a glória de Deus. E o pastor, que também foi nomeado, irmãos, para uma área muito importante da igreja que tem a ver com salvação, com fidelidade, é o pastor Fred, o pastor Fridolino Mai. Ele foi escolhido como líder do departamento de mordomia cristã e também área de saúde e temperança. Bem-vindo, pastor Fridolino. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Quero cumprimentar todos os líderes que estão nesse momento nos vendo, nos ouvindo. Que o Senhor esteja ao lado de cada um de vocês. Pastor, eu quero agradecer a Deus primeiramente por ter o privilégio de servi-lo. Quero agradecer a Deus também pela fidelidade de cada líder nesse momento. Graças à fidelidade de cada um de vocês, querido líder, graças a Deus, a igreja continua avançando. Quero agradecer também o privilégio de trabalhar para o Senhor nessa área que eu fui escolhido. Me sinto honrado com isso e quero dar o meu melhor para a honra e glória do nosso Deus. Pastor, quero deixar uma passagem bíblica que é um apelo a cada um de nós. Entrega os Salmos 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a cada um de nós. Esses são os novos líderes. Os demais diretores de departamentos continuam os mesmos. E daqui a pouquinho vocês vão conhecê-los melhor aí na sala do seu departamento. Eles vão enviar o link, você vai poder entrar lá, e aí então haverá uma agenda específica de cada área. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, e a gente se encontra daqui a pouquinho ali na sala do treinamento. Neste momento, nós vamos conversar um assunto que eu particularmente estou curiosa. Imagino que vocês também estejam, que é sobre a Semana Santa. Por isso, eu estou aqui com o pastor Júlio Padilha, que vai contar pra gente. E aí, pastor, quando que vai ser? Qual vai ser a estratégia usada? Conta pra gente.
Muito bem, olá queridos líderes, é muito bom falar de Semana Santa, afinal de contas é o principal projeto missionário evangelístico da Igreja Adventista, então é sinal que deu muito certo, não é? O tema da semana será espetacular, é Restaurados em Cristo, então vai falar de plano de salvação, de restauração, a data começará dia 27 de março e vai até o dia 4 de abril, então uma semana extraordinária, nós temos lindos sonhos aqui na CP, né, com esse projeto. Pastor, mas ano passado a gente teve uma modificação que acabou tendo que ser em casa devido à pandemia. E esse ano como é que vai ser? Vai ser em casa, vai ser na igreja? Olha, a missão não pode parar, não é? Nós entendemos que, pelo contrário, temos que aproveitar os momentos de crise para nós avançarmos. E nós vamos aproveitar, não é, esse novo momento que nós estamos vivendo para trabalhar com duas frentes. A nossa grande estratégia será realmente os pontos de pregação, mas nós vamos em duas vias. Nós vamos no presencial, respeitando as leis sanitárias, grupos pequenos, né? Nós vamos investir nas famílias, vamos desafiar cada família a abrir a sua casa e ter ali um ponto de pregação. Veja, Letícia, cada família receberá uma casinha como essa. Dentro da casinha, eles serão desafiados a abrirem os seus lares. Mas não só o encontro presencial, mas também nós vamos investir em grupos online, através do WhatsApp e também plataforma do Zoom. Então, cada irmão poderá abrir o seu grupo de WhatsApp, convidar ali amigos, quem sabe formar um grupo de 10, 15 pessoas, não é? Começar convidando as pessoas para orar, e você pode depois encaminhar mensagens bíblicas, e finalmente, assim que chegar os materiais, né, da Semana Santa, online, você vai convidando, compartilhando o link das pregações. Então, nós vamos trabalhar com pontos de pregação, com pequenos grupos, tanto online como presencial. É interessante, pastor, até porque a gente já viu muitos resultados que estudos bíblicos que foram dados pelo WhatsApp, enfim, pelo meio tecnológico. Mas e a igreja? Vai abrir algum dia? Vai ter algum culto? Como que vai ser? Vai abrir também. É interessante que a proposta da Semana Santa, vindo da divisão sul-americana, é que nós tenhamos o início nos pontos de pregação. Então nós vamos do dia 27, no sábado até quarta-feira, com os grupos, não é? Com os lares abertos. E na sequência nós faremos a conclusão com um lindo programa de celebração, momentos de louvor, a colheita, o batismo na igreja local. E na igreja será no sistema híbrido, não é? Então, aqueles que puderem, aqueles que não forem do grupo de risco, estarão lá na igreja respeitando o distanciamento, mas aqueles que são do grupo de risco estarão acompanhando virtualmente, né, pela transmissão da igreja. Muito legal, pastor. A gente percebe que está sendo feita uma logística, tem as estratégias e eu sei que também existem sonhos e metas, né? Então fala pra gente que sonhos, que metas são essas. O nosso sonho é sempre envolver o maior número possível de pessoas, né? É interessante que a Semana Santa, ela tem dois propósitos. É uma semana de semeadura, é um momento de engajamento de membros, não é? É arrebanhar o maior número possível de membros nesse propósito e também colhermos, não é? E nós sonhamos, então, com o maior número possível de irmãos envolvidos. O nosso sonho são 12 mil irmãos envolvidos. Nós vamos convidar para que pelo menos 5 mil irmãos abram os seus lares e também abram grupos de WhatsApp, não é? E também pelo Zoom. E nós sonhamos com 20 mil interessados. Será um recorde aqui no nosso campo, né? E com certeza nós teremos uma farta colheita durante todo o ano de 2021. E falando em colheita, também é uma meta dentro de números de batismos, né? Qual seria essa meta? Nós temos um sonho ousado, são 645 batismos, 645 novos discípulos, não é? Aqui no nosso rebanho. Isso equivale a mais ou menos 15 batismos por distrito. Nós temos 43 distritos, então será muito fácil nós alcançarmos essa meta. Eu também acho que vai ser fácil. Pastor, eu imagino que agora os líderes devem estar se perguntando lá de suas casas, beleza, mas que material que nós teremos disponível para ser usado? Então, afinal, que materiais vão ser disponibilizados? Queridos, nós teremos vários materiais, aqueles materiais tradicionais, os banners, não é? O sermonário, nós teremos ali o livreto para os pequenos grupos, não é?
Mas teremos também de novidade um placar, um lindo placar, você pode visualizar aí na tela, né? Esse placar que é totalmente diferenciado, é um placar onde a igreja será desafiada, não é? Você poderá registrar aí, como você pode ver a primeira coluna, o nome dos discipuladores, aqueles que vão ser instrutores bíblicos. Nós temos as outras colunas, não é? Que são o nome dos interessados, não é? E tem aí metas de oração, por quantas pessoas a igreja estará orando. Então, cada igreja receberá um placar desse. E, na verdade, nós queremos colocar esse placar nas mãos de cada líder de pequeno grupo, né, de ponto de pregação. Então, esse é o nosso sonho, né? 645 batismos para a honra e glória do nosso Deus. Realmente, a Semana Santa deste ano... E também, Letícia, em relação aos materiais, né, teremos algumas novidades, além desse placar, os materiais virtuais, não é? Os PDFs, cartões de apelos virtuais, não é? Então, o pregador, nós teremos esse ano o Felipe Amorim, que será o pregador oficial da Novo Tempo. Então, ele estará fazendo apelos, não é? E os interessados receberão o cartão virtual, não é? Então, vai ser muito bacana, algo inovador. E nós já tivemos experiência esse ano, né? Ano passado, 2020, foi um sucesso e agora nós estamos mais experientes, eu tenho certeza que será muito melhor. Então, esse ano realmente nós teremos diferentes frentes de trabalho e com certeza teremos muito resultado. E um destaque também é o pós, não é? O pós-Semana Santa. Nós não queremos que a Semana Santa seja um evento, algo pontual, mas linear, contínuo, não é? E nós estamos pensando no pós-Semana Santa, veja que ela encerra no dia 4, é o encerramento e ao mesmo tempo é o início dos domingos especiais, início das classes bíblicas, porque nós temos que dar atendimento a essas pessoas. Vejam, se nós levantarmos aí, que é o nosso sonho, 20 mil interessados, nós precisamos dar continuidade. Então nós estamos pensando nos pequenos grupos, e veio uma novidade aí sobre os pequenos grupos, não é? Você vai se encantar com aquilo que a associação estará propondo, que são os pequenos grupos aí, o reino de amigos, não é, que nós vamos implantar aqui no nosso campo. Nós estamos sonhando com as classes bíblicas, não é, com os domingos especiais. Os amigos de fé estarão dando continuidade aí à programação. Então, com certeza, vai ser a melhor Semana Santa de todos os tempos. Amém. Realmente, todos os ministérios, todos os membros estarão envolvidos com esse grande movimento que é a Semana Santa. E agora nós vamos saber que frente que o Ministério dos Jovens vai ter nesse movimento. Pastor Tiago, e aí, como é que os jovens vão estar atuando na Semana Santa? É isso mesmo, Letícia. A Semana Santa ela faz parte do calendário do Ministério Jovem. No entanto, a Semana Santa ela já começou para a gente agora no mês de janeiro. Juntamente com a Semana Santa, a Missão Caleb é um dos grandes movimentos evangelísticos da nossa igreja. E nós entendemos que na Missão Caleb, algumas pessoas que já estão aprendendo de Cristo, se apaixonando por Ele, nesse processo de se tornar um discípulo de Cristo, eles acabam tomando a sua decisão na Missão Caleb, né? Nessas 2 semanas de Missão Caleb. Mas algumas pessoas acabam conhecendo a Cristo pela primeira vez. E nós não queremos que esses 15 dias sejam tudo que possa acontecer de envolvimento, seja dessas pessoas, como também dos jovens com Cristo. E é exatamente por isso que o nosso desafio para você jovem, para você que participou da Missão Caleb, é que tudo aquilo que você vivenciou de uma forma um pouco mais intensa nesses 15 dias de Missão Caleb, você possa continuar agora. Nós tivemos diversas ações, Letícia. Por exemplo, nós tivemos pessoas que foram atendidas pelos nossos jovens, né, com reformas de casas, alguns até mesmo com construção de casa, outros foram atendidos com alimentos, com roupas, com remédios, enfim, com diversas coisas. E essas pessoas, de alguma forma, já estão próximas da igreja. Nós tivemos também um desafio muito importante, interessante para os nossos jovens, que foi o desafio de começar a estudar a Bíblia com as pessoas. Gente, essas pessoas que estudaram a Bíblia, você precisa continuar a estudar com elas, orar por elas, porque elas são, assim, um foco prioritário nosso ali nesse período de Semana Santa, né? E principalmente, Letícia, algo interessante é que todas as missões Caleb, elas tiveram cultos acontecendo, movimentos evangelísticos acontecendo pela internet. Alguns reunidos em sala de Zoom, outros fizeram lives, né, a partir de Facebook, de YouTube, e nós já temos esse movimento acontecendo. Por isso a Semana Santa, ela já é uma realidade para o Ministério Jovem e nós entendemos que nós já temos toda a estrutura necessária, todos os passos dados
para que aquilo que foi iniciado na Missão Caleb seja concretizado com muitas bênçãos, deixando marcas para toda a eternidade na vida das pessoas. Muito legal, pastor. Inclusive, como vai ter essa questão de ser híbrido, ter o presencial, ter o online, quando a gente pensa em tecnologia, a gente associa muito para os jovens. Então, é muito legal saber que eles já estão trabalhando por isso. Já é uma realidade para o Ministério Jovem. Sem dúvida, será uma bênção. Obrigada, pastor. E não é só os jovens que estarão atuando nesse movimento que é a Semana Santa. Crianças e adolescentes também têm um papel fundamental na igreja e terão nesse movimento. E aí, professora Cíntia, qual que vai ser a atuação desse ministério durante a Semana Santa? Muito bem, Letícia. Primeiramente, o nosso olá para toda a igreja e para os líderes do Ministério da Criança e do Adolescente. E as orientações que nós temos para passar em relação à Semana Santa são as seguintes. Nós sabemos que nós teremos no presencial, nas igrejas e também no online. E o nosso pedido para você, líder, quando vocês estiverem planejando a Semana Santa, que vocês não esqueçam de reservar um espaço para a adoração infantil. Um material muito especial está sendo preparado e logo chegará em vossas mãos. E esse material, ele deve ser utilizado durante a semana. Lindas histórias, e nós temos, Letícia, também um material preparado para crianças alfabetizadas e também não alfabetizadas. E pedimos aos pais que durante a Semana Santa, aos líderes que estarão na igreja, que nesse momento especial trabalhem com as crianças para que as nossas crianças também recebam a mensagem especial da Semana Santa. E além das crianças, como que vai ser essa semana para os adolescentes? Para os adolescentes, Letícia, olha só, nós queremos que a igreja envolva essa força-tarefa que está à sua disposição para a Semana Santa. Então, queridos líderes, convoquem os adolescentes, usem-os, envolvam-os nessa missão da Semana Santa. Eles podem estar juntos com vocês aí preparando a programação, a logística, porque realmente os adolescentes, eles são uma força-tarefa que nós, igreja, temos à nossa disposição. E eles sempre estão dispostos a servir e na Semana Santa não será diferente. Eles estarão juntos e prontos para ajudar. Muito legal reforçar, que toda a igreja vai estar envolvida e às vezes a gente acaba esquecendo dessas faixas etárias menores. Então, que os nossos líderes não esqueçam de envolver as crianças e adolescentes nesse movimento também. Obrigada, professora. E agora um outro departamento que é fundamental para a igreja e que me representa, que é o Ministério da Mulher. Professora Rael, como que as mulheres atuarão no movimento da Semana Santa? Realmente, Letícia, o Ministério da Mulher é um ministério envolvente. É um ministério que elas abraçam a causa e fazem acontecer. O ano passado, nós tivemos a atuação de 1.073 mulheres com a Semana Santa envolvidas, fazendo, participando. E este ano, o nosso alvo é dobrar o empenho destas mulheres, ter mais de 2.000 mulheres fazendo e acontecendo lá na sua igreja, lá no seu distrito, na sua casa, seja onde for, de uma maneira envolvente, de uma maneira poderosa, usando o poder do Espírito Santo, a vontade da mulher, a força que elas têm, para que isso se torne uma realidade neste ano de 2021. Eu não tenho dúvidas que isso pode sim acontecer, porque as mulheres podem, não é mesmo? Amém. Professora, eu sei que você também é responsável pelo Ministério da Recepção. Qual que vai ser o papel desse ministério durante a Semana Santa? Olha, Letícia, a recepção é algo muito importante, porque a recepção está claro na palavra de Deus que é um dom. Ser hospitaleiro, ser receptivo. E ela começa não à porta da igreja ou da sua casa, mas antes ainda, o convite, você convidar as pessoas que chegam tanto na igreja como na sua casa, no seu pequeno grupo, que sejam acolhidas, que sejam recepcionadas, que se sintam bem, para que elas tenham o desejo de voltar, porque foram bem acolhidas, porque ouviram uma pregação poderosa com o poder do Espírito Santo. Para que a recepção realmente faça o seu papel, para que a roda continue seu movimento e os discípulos, novos discípulos, estejam cada vez chegando mais, para que realmente o nosso alvo não apenas seja dobrado, mas sempre aumentando, multiplicando, para que a glória de Deus seja representada através de você e através de mim, para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Não temos dúvida que a Semana Santa será um movimento de grandes bênçãos para a nossa igreja. Sabe aquelas coisas que enchem o coração e te fazem sorrir?
como os bichinhos de estimação, as comidinhas da vovó, as conquistas em equipe, as mensagens de boas notícias, os símbolos que trazem esperança e aquelas datas únicas que merecem ser comemoradas. Pois uma destas datas chegou e você está mais do que convidado para fazer parte da programação da Semana Santa Restaurados em Cristo. Dá para participar na sua igreja, online, na sua casa ou em grupo de amigos. E para não deixar ninguém de fora desta celebração, chame os colegas de trabalho, vizinhos e pessoas com quem você está estudando a Bíblia. Porque se as pequenas coisas nos deixam felizes, imagina relembrar e compartilhar a alegria de salvação e restauração em Cristo. Semana Santa 2021. Restaurados em Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que aconteceu no ano que se passou. E isso foi resultado da bênção de Deus, mas também do comprometimento, do engajamento e da paixão que você, líder, demonstrou com a causa do Senhor. Nós estamos vivendo dias realmente desafiadores. E cada vez mais, quando estivermos mais próximos da volta do Senhor a esta terra, os dias serão muito desafiadores. Mas não precisamos temer, porque nós temos a sua promessa, as suas garantias de que o Senhor vai estar conosco todos os dias, não importam as circunstâncias. Mesmo diante desses dias tão desafiadores que nós estamos vivendo, eu acredito que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada com mais força, com mais poder, para levar as pessoas para mais perto do Senhor e assim nós prepararmos um povo para o retorno do Senhor a esta terra. Muito, muito obrigado pelo seu comprometimento, por tudo aquilo que aconteceu. Mas está diante de nós um novo ano e nós devemos avançar com coragem, com fé, com esperança, buscando a agenda de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia e nós buscarmos que orientações, que instruções o Senhor tem para o seu povo, para os seus líderes nesta tarde. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o versículo 30. O texto sagrado nos diz assim: disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Jesus aqui está falando sobre as coisas do reino de Deus. E a primeira vista no texto aqui, superficialmente, nós entendemos de que no reino de Deus tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Um dia o Senhor veio a este mundo e Ele veio com uma missão bem definida: salvar e buscar o pecador, aquele que estava perdido. E para fazer isso, o Senhor deixou o céu, deixou a sua glória, deixou a adoração dos anjos, a sua condição como regente do universo, e ele se tornou pequeno, muito pequeno. Ele se tornou um bebê, absolutamente indefeso e dependente. E para desempenhar o seu ministério, ele aceitou as limitações e ele trocou a sua onisciência por um cérebro igual ao meu e o seu. Ele precisou aprender o hebraico, palavra por palavra. Ele trocou a sua onipotência, sua força, seu poder,
por 2 braços que carregavam madeira numa carpintaria em Nazaré. Ele trocou a sua onipresença por 2 pernas que não o levaram mais do que 300 quilômetros da sua cidade natal. Um Deus grande, um Deus poderoso, se tornou pequeno para buscar e para salvar o perdido. Deus é grande, essa é uma verdade repetida pelos muçulmanos. Deus é grande, mas Deus aceitou tornar-se pequeno. E esta é uma verdade que ele ensinou a todos os homens. Pensem comigo agora em Jesus, caminhando com os discípulos. Para os líderes da nação judaica, era irritante, era desprezível a ideia de que aquele camponês, cercado de homens sem expressão, poderia se tornar ou seria o Messias, o Salvador do mundo. É que eles não sabiam que no reino de Deus tudo começa pequeno. Pensem comigo naqueles 12 homens iletrados, como que aqueles 12 homens com medo, inseguros, com dúvidas, poderiam pregar o Evangelho em todo o mundo. É que no reino de Deus tudo começa pequeno. E a igreja adventista? Um pequeno grupo de ex-decepcionados, sem recursos, sem prestígio, sem influência, sem nada. Como eles poderiam representar aquele anjo que sairia pelo meio do céu pregando o Evangelho eterno para pregar a toda tribo, língua e nação? Quem somos nós hoje? Tudo começa pequeno, mas no reino de Deus o crescimento também é um princípio deste reino. Contudo, Jesus, ele disse que embora as coisas comecem pequenas, elas não devem permanecer pequenas. Um dia Jesus, passando por um campo, chamou a atenção dos discípulos para um lírio. E ele disse: vejam como crescem os lírios do campo. Vejam como crescem. O que chamou a atenção de Jesus foi o crescimento do lírio. E por que aquele lírio chamou a atenção de Jesus? Porque aquele lírio tinha todas as condições para crescer, para se desenvolver. Aquele lírio estava num ambiente saudável. E tudo aquilo que é vivo e é saudável vai crescer. É por isso que o nosso grande desafio é fazer uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável, e é um organismo vivo, ela está destinada a crescer. Jesus fez uso de um organismo vivo. E tudo que tem vida e tem saúde vai crescer. O crescimento também é um princípio no reino de Deus. Tudo começa pequeno, mas não está destinado a ficar pequeno. Se tem um ambiente saudável, vai crescer. A despeito desse início tão insignificante, próximo ao fim da sua missão aqui nesta terra, o Senhor disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei quantas pessoas? Isso mesmo, a todos a mim. Todos ele vai atrair. Aqueles 12 homens avançaram no poder do Espírito Santo e eles alcançaram o mundo. No livro de Atos, capítulo 19, verso 10, ali diz que durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A Ásia era o mundo de então, o mundo conhecido da época. Aqueles homens, eles pregaram para todos os habitantes da Ásia. Naquela época, em torno de 170 milhões de pessoas. O Evangelho chegou a todos os habitantes da Ásia. Mas ele continuou. E ele chegou até os confins da terra. E ele chegou até nós, aqui nos confins da terra. O Evangelho foi proclamado. Ele cruzou os séculos. Ele cruzou os continentes.
E ele chegou até nós, chegou até os confins da terra, porque as coisas no reino de Deus, elas começam pequenas, mas elas não permanecem pequenas. Se for saudável, se estiver num ambiente saudável, elas vão crescer, vai crescer e vai se desenvolver. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que está acontecendo. Deus, a despeito das crises, das dificuldades e dos desafios, Deus tem abençoado deveras o seu povo. Deus tem abençoado a mim e tem abençoado você. E o seu povo tem crescido e tem se multiplicado. Isso acontece porque, embora as coisas comecem pequenas, elas não devem permanecer pequenas, porque o crescimento é um princípio no reino de Deus. E há uma razão porque Deus conduz as coisas do seu reino desta maneira. Há uma razão. Jesus disse que aquele grão de mostarda, aquele pequeno grão de mostarda, ele cresce ao ponto de se tornar uma grande árvore. Ele espalha seus galhos até o ponto das aves do céu vir e fazerem os seus ninhos nesta árvore. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer de que há um lugar para todos no reino de Deus. Há um lugar para todos. Pessoas de todos os lugares, de todos os rincões, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, têm um lugar no reino de Deus. Há um lugar especial. E por que a igreja precisa crescer? Porque o seu povo precisa se multiplicar, porque esse é um princípio do reino de Deus, o princípio da multiplicação. E por que isso? Porque há um lugar para todos no reino de Deus. Porque a igreja não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo, feito de pessoas, e ela é um organismo vivo, e se está viva e saudável, ela vai crescer. Porque a igreja precisa crescer? Porque ela nunca está parada. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo, mas ela nunca está parada. Porque há uma missão definida por Deus para cada um de nós. Há uma missão individual para cada discípulo do Senhor nesta terra, proclamar o evangelho eterno a todos os habitantes do planeta Terra. Como é que as pessoas de todos os lugares, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos virão e farão seus ninhos no reino de Deus? Como é que elas virão? É necessário mais trabalhadores. É necessário pessoas que sejam enviadas, constantemente estão sendo enviadas em missão com Deus para a pregação do Evangelho. É por isso que nós precisamos de mais trabalhadores, mais pregadores, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E agora a pergunta mais importante: como nós vamos fazer isso? Jesus deu uma ordem muito clara em sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, ali nós encontramos a grande comissão. Jesus falou da grande comissão muitas vezes e de muitas maneiras. Mas antes da sua partida desta terra, ele chamou os discípulos e uma grande multidão e deu esta ordem. O maior número de pessoas precisaria ouvir esta ordem do Senhor: ide e façam discípulos. Façam discípulos. Esta é a missão de cada discípulo de Jesus nesta terra, é fazer outros discípulos. Jesus não deu esta missão para a igreja, mas ele deu esta missão para cada membro individualmente. Cada discípulo tem a missão de fazer outro discípulo. A missão não é coletiva, a missão é individual. Individual para cada um de nós. E quando cada membro da igreja, cada discípulo cumprir a sua missão, a igreja como um todo cumprirá a sua missão. Mais do que nunca, queridos irmãos, nós necessitamos
de mobilizar mais pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Mobilizar mais pessoas comuns. É através da mobilização de pessoas, na mobilização da maioria da igreja, é envolvendo mais pessoas para que estejam diretamente ligadas, comprometidas no cumprimento da missão que o Evangelho será pregado. Milhares de pessoas virão e farão seus ninhos. Um povo será preparado e o Senhor Jesus voltará. Amém? Como é que nós vamos fazer isso? Aqui está a ordem do Senhor: ir e fazer discípulos. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Aqui eu tenho próximo de vocês a roda do discipulado. Aqui a gente encontra o processo de fazer discípulos. Jesus diz que nós devemos ir, indo e fazer discípulos. E para ir nós precisamos ir cheios de Deus. Por isso nós temos o CRM, comunhão, o relacionamento e a missão. Nós precisamos da graça de Deus diariamente na nossa vida, através da ação do Espírito Santo. E nós precisamos buscar o Senhor diariamente, através do estudo da sua palavra, da lição da escola sabatina, dos livros de Ellen White, que trazem esperança a cada um de nós, fortalece a nossa fé. Esta é a nossa comunhão diária que nós necessitamos. E quando nós estamos cheios de Deus, então nós nos relacionamos com as pessoas, nós atendemos às suas necessidades, nós as abençoamos. Isto é relacionamento. E quando nós nos aproximamos das pessoas, nós fazemos isso de maneira intencional, através de um testemunho vivo. Nós testemunhamos para elas. Esta é a missão, é o testemunho através dos nossos dons. Aqui está o INDO, o CRM. Nosso sonho neste ano é alcançar no mínimo 40% da igreja tendo comunhão, relacionamento e missão com Deus. Nesse processo de discipulado, nós encontramos também aqui os estudos bíblicos, porque nós nos aproximamos das pessoas de maneira intencional. Partilhamos a nossa fé, ensinamos a elas sobre as coisas do reino de Deus. Nós sonhamos em ter 20% dos membros ministrando estudos bíblicos. Nós chamamos isso de discipulado pré-batismal. E quando o seu discipulador, ou seu discípulo, o novo membro, estiver maduro, pronto, vivendo as práticas da vida cristã, então ele é batizado. E sabe qual é o nosso sonho para 2021? Nós estamos sonhando com uma grande colheita. 2021 batismos. 2021 batismos. E essa pessoa, a sua missão, nossa missão não termina aqui no tanque batismal. O batismo é uma demonstração pública da aceitação de Cristo Jesus na vida. Mas esse processo de discipulado, ele continua após o tanque batismal, após o batismo. E nós chamamos então do discipulado pós-batismo, que é a continuidade deste novo membro com o seu discipulador, aprendendo, aprofundando a vida cristã, as práticas cristãs. E agora, este novo membro, ele também é enviado para continuar fazendo o processo e o ciclo do discipulado. Aqui nós encontramos então o processo do discipulado pós-batismo. Queridos irmãos, aqui está a grande comissão dada pelo Senhor Jesus. Nosso grande desafio é envolver mais pessoas no cumprimento da missão. Queridos líderes, vamos permanecer fiéis à ordem do Senhor? Nós estamos sobre esta ordem de fazer discípulos. Esta é a ordem de Cristo. Os departamentos, com todos os seus projetos, materiais, são para apoiar a igreja no cumprimento desta missão, a cada um de nós. Nós estamos vivendo em tempos tão desafiadores e nós necessitamos caminhar lado a lado com o Senhor, cumprindo a sua missão deixada a cada um de nós. Vamos ajustar nossas lentes. Esse encontro, neste final de semana e durante a semana teremos outros encontros online.
É justamente para a gente ajustar as nossas lentes, para que nós estejamos focados no cumprimento da missão. Vamos aproveitar todas as oportunidades. E 2021 já começou. E cada dia é um dia de novas oportunidades para a gente pregar, para a gente testemunhar, para a gente compartilhar da nossa esperança e também da nossa fé. Todos esses novos dias serão dias de oportunidades. Dias desconhecidos, é bem verdade, mas dias de oportunidades. E sabe, queridos líderes, eu quero me dirigir a vocês. Quando nós temos líderes e membros comprometidos com a missão de discipular pessoas, então nós realmente estaremos preparando uma igreja saudável para que as pessoas possam ser atraídas e venham fazer seus ninhos no reino de Deus. Haverá santo crescimento, crescimento saudável, e o Senhor virá para buscar os seus escolhidos. Que Deus abençoe grandemente você, sua igreja, e você como líder. Daqui a pouco a gente vai sair aqui e vai para salas online. Ali a gente vai se aprofundar nas áreas e nas atividades que faremos. Aqui nós temos a visão geral de tudo aquilo que nós fizermos. Tem que ser com esse foco, discipular pessoas, preparar pessoas e enviá-las em missão com Deus. Eu gostaria de orar com você neste momento. Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor porque através da sua palavra nós entendemos a rota que o Senhor tem para nós como líderes da igreja. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Nós queremos seguir a tua orientação. E nosso Deus, aqui estão os líderes distritais da Associação Central Paranaense. Gente que tem muita responsabilidade na igreja. Gente que tem sonhos no coração. Gente que tem vontade de estar alinhado com a sua vontade, com a sua visão. Gente que está aqui para crescer. Por favor, Senhor, abençoa este líder, aonde ele estiver neste momento. Leve a tua graça até a sua casa. Que os teus anjos estejam acampados ao redor da sua casa e também da sua família. E que ao Senhor cuidar e abençoar o teu povo com esta bênção, com esta graça na vida, possa cumprir com o chamado do cumprimento da missão. Nosso Deus, nosso Senhor, que dia a dia a gente possa, através da sua palavra, estar alinhado com a tua visão e que o discipulado seja uma realidade na nossa vida e na vida de todos os membros da nossa igreja. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido membro, obrigada pela sua participação até aqui. Neste momento, nosso treinamento ele continua exclusivamente para os nossos líderes distritais. Então, atenção, você que é líder distrital, fique atento ao seu WhatsApp, onde você vai receber naquele grupo um link especial para a sua sala no Zoom, onde você vai ter mais informações sobre o seu departamento para o ano de 2021. Obrigada pela sua participação, fique com Deus e até mais!